Hoje eu vou falar sobre as principais causas de bloqueio em câmaras frigoríficas, Principais causas do excesso de gelo na serpentina, no forçador de câmaras frigoríficas, de unidades da linha comercial. E eu vou separar aqui em 4 principais pontos, de bloqueio nas serpentinas. Bem, o principal ponto relacionado à serpentina bloqueada é com relação à quantidade de refrigerante insuficiente no evaporador, no forçador. Então esse é o primeiro tópico, a quantidade de refrigerante insuficiente no evaporador, com isso ocasionando o quê? Baixa pressão e automaticamente baixa temperatura de evaporação, é uma das principais causas. Cada um desses tópicos vão ter várias causas que podem estar relacionadas a esse problema. Então vou falar aqui do primeiro, que é justamente baixa quantidade de refrigerante entrando dentro do forçador. Quando isso acontece, ele pode estar relacionado a diversos pontos com problema no sistema. Vamos começar primeiramente partindo do evaporador para trás, Então o primeiro ponto que pode estar ocasionando uma baixa quantidade de refrigerante no forçador pode estar relacionado ao dispositivo de expansão, a válvula de expansão. Válvula de expansão ela pode estar mal regulada, significa que ela pode estar muito fechada a válvula de expansão. Com isso, vai ter uma injeção de refrigerante incorreta no forçador. E dessa forma, baixa a quantidade de refrigerante no forçador, vai diminuir a pressão de evaporação e, consequentemente, a temperatura de evaporação. E aí ocasiona o quê? Um bloqueio, iniciando logo após o dispositivo de expansão. Esse problema pode acontecer também por número do orifício incorreto, o número do orifício menor do que o ideal para esse tipo de forçador, também pode ser uma das causas do bloqueio. Além disso, também podemos ter um orifício de expansão sujo, entupido. Sujeira no orifício de expansão também pode ocasionar uma baixa quantidade de refrigerante entrando no evaporador. Então, esses são os fatores relacionados ao dispositivo de expansão, E esse problema, quando você tiver, você vai conseguir identificar, às vezes, só no barulho. Então, uma válvula de expansão com chiado muito forte, isso já é um indício de que não está entrando uma quantidade de refrigerante adequada para o forçador. E aí você já pode estar associando a esses problemas. Outra coisa também, se a gente for continuar essa linha, que é a linha de líquido que traz o refrigerante até a válvula de expansão, a gente chega até um outro componente que pode estar com problema, que é o filtro da linha de líquido. O filtro da linha de líquido também, parcialmente entupido, também pode ocasionar esse problema de baixa quantidade de refrigerante no evaporador. E por esse motivo é sempre necessário verificar. Como o filtro, na maioria das linhas, ele fica antes do visor de líquido, Um visor de líquido borbulhando, por exemplo, já pode ser uma indicação de um filtro parcialmente entupido. Nem sempre borbulhas no filtro significa que é falta de fluido refrigerante. Sempre é bom conferir o filtro para ver se ele está com diferencial abaixo de 1,5 grau. Eu gosto de usar até 1 grau, abaixo de 1 grau eu considero o filtro está legal. Se tiver com diferencial maior que isso, eu já sei que o filtro já está um pouco saturado. Isso pode ocasionar o quê? Menor quantidade de refrigerante indo pela linha de líquido até o dispositivo de expansão e, consequentemente, menor pressão no evaporador, ocasionando esse bloqueio, Primeiro começa o congelamento logo após o dispositivo de expansão. E aí depois começa a congelar toda a serpentina. Além disso, também pode acontecer de ter uma condensação maior do que a necessária. Isso pode acontecer também em situações com temperaturas baixas. Por esse motivo é que é necessário que, em algumas situações, em algumas instalações, ter um controle de condensação. A quantidade de fluido refrigerante que vai estar sendo introduzida no evaporador, no forçador, é regulada pela válvula. Porém, a válvula ela vai fazendo a abertura para poder manter uma quantidade de refrigerante correta no evaporador, mas se você não tem uma quantidade de líquido chegando suficiente na válvula de expansão, ela pode abrir totalmente e mesmo assim não conseguir injetar a quantidade de refrigerante correta no evaporador. Isso pode acontecer principalmente quando você tem um condensador maior do que o ideal para esse tipo de sistema, ou quando você tem baixas temperaturas no lado externo e, consequentemente, tendo o quê? Um subresfriamento muito alto. Quando você está retirando o calor do fluido refrigerante além do necessário.
E com isso, o quê? A quantidade de refrigerante que vai chegar até o dispositivo de expansão, né, através da linha de líquido, vai ser de acordo com a pressão, a temperatura de condensação. Quanto menor for a temperatura de condensação, maior será a quantidade de refrigerante que vai ficar na parte do condensador. Quanto maior for a pressão do lado do condensador, maior será a força empurrando o fluido refrigerante para o dispositivo de expansão. Agora, quando você tem uma pressão de condensação muito baixa, essa força vai ser menor empurrando esse líquido, esse fluido refrigerante na condição de líquido para o evaporador. E, consequentemente, o dispositivo de expansão ele vai fazer o quê? Vai tentar ajustar isso. Ele vai abrir o máximo possível o dispositivo de expansão. E aí, se não tiver pressão suficiente de refrigerante, vai acabar injetando uma quantidade incorreta, menor do que a necessária, e com isso acaba ocasionando uma queda de pressão no evaporador e uma queda de temperatura de evaporação. Então, todos os fatores que possam ocasionar uma queda de refrigerante no evaporador pode estar associado também a um bloqueio da serpentina. Além, é claro, da falta de fluido refrigerante, né? Um vazamento na linha, que geralmente é o que mais acontece, né? Um vazamento na linha, é possível observar que tem. Quando você já encontra uma câmara bloqueada, você também pode suspeitar que pode ser um possível vazamento. Então a gente precisa avaliar todos os pontos. Então tudo isso que eu falei aqui é somente relacionado à quantidade de refrigerante suficiente no evaporador. Então pode ser vazamento de refrigerante, filtro da linha de líquido entupido, um subresfriamento alto demais, subresfriando além do necessário na parte do condensador, aí é preciso de um controle de condensação, orifício de expansão menor do que o indicado, e uma válvula de expansão mal regulada, pode ser também o orifício, né? O filtro do orifício entupido. Então tudo isso aí pode ocasionar o quê? Uma baixa pressão. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa que também acontece bastante, né? Que é quanto a problemas elétricos. Bem, quando a gente fala sobre problema elétrico, é tudo que pode atrapalhar na parte do degelo, que vai acabar ocasionando o quê? Um bloqueio. Então, por exemplo, um problema elétrico pode estar ocasionando isso. Uma resistência queimada, resistência mal posicionada, uma resistência com cabo partido, um ventilador parado, isso também é um problema elétrico, um ventilador com a rotação invertida, os cabos do controlador que alimenta o contator de degelo, o contator danificado, qualquer problema elétrico que ocasione o quê? Um problema na resistência também pode ocasionar um bloqueio na serpentina de um forçador de ar. Então é necessário também avaliar se o degelo está sendo feito corretamente. Geralmente a gente verifica logo se a resistência está funcionando, né? É um primeiro ponto. Além de qualquer problema elétrico, né, que pode estar sendo tanto no ventilador ou na resistência, a gente também tem uma outra causa também muito corriqueira, que é o quê? Umidade externa. Quando a gente fala de bloqueio da serpentina, a serpentina, aquela quantidade de gelo que se forma ali no evaporador, nada mais é do que a umidade que tem dentro da câmara fria, que é proveniente da parte externa ou do próprio alimento, que está tendo um contato com as aletas, né, do forçador, com a temperatura muito baixa, vai acabar condensando e virando depois solidificando, virando aquele gelo. Então pode estar associado também com umidade excessiva. Essa umidade pode estar vindo tanto dos alimentos, né? E aí vai depender da configuração da câmara que foi feita, né? Qual é o controle de umidade para aquela câmara, qual é a taxa de umidade que foi calculada. Então pode ser umidade dos alimentos, pode ser umidade vinda da porta por excesso de abertura de porta, porta muito aberta, porta com algum vão de passagem. A umidade também às vezes pode estar vindo daqui, ó, da tubulação de dreno. Então, tubulação de dreno é importante ter um sifão, porque você deve impedir qualquer entrada de ar externo para a parte interna da câmara, porque isso vai gerar o quê? Maior quantidade de umidade entrando na câmara e, consequentemente, vai se formar aquela camada de gelo no forçador. Então, é necessário evitar essa entrada de umidade. Então, tem que ter um controle de umidade para poder impedir, né, que fique acima do indicado. Então vai depender de projeto para projeto, tá bom? Vai ter algumas câmaras que vão ter desumidificadores e depende de projeto para projeto. Mas o grande problema está associado à umidade, é por causa de entrada de ar externo.
né? Algum vão aberto, ou pode ser pelos próprios pontos de entrada de tubulação tanto ciclo frigorífico, quanto tubulação elétrica, quanto porta com problema. E aí, para isso, é necessário criar soluções quando você identifica que o problema, por exemplo, é de ar externo. Se for do dreno, coloque um sifão. Se for da porta, procure alguma forma de evitar que essa quantidade de umidade entre pela porta, ou com um interruptor para poder parar os micromotores em caso de abertura por muito tempo da porta, colocar cortinas PVC ou cortina de ar. Então tem que impedir que entre uma quantidade de umidade muito grande dentro da câmara fria para poder reduzir esse bloqueio, né? Então essa também é uma das causas. Uma outra causa também muito corriqueira é na parte do controle, na parte de configuração. É isso mesmo. Configuração incorreta no sistema de degelo da câmara fria também pode ser uma das causas de bloqueio excessivo. Quando a gente fala de configuração, significa que é necessário encontrar qual é a melhor configuração para cada tipo de aplicação. Então eu gosto de fazer a configuração da parte do degelo para que o degelo se inicie e termine por temperatura. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas pelo menos eu sempre coloco para que inicie por tempo, mas que o término seja por temperatura. E aí nessa configuração tem vários fatores para poder avaliar. Então você vai precisar encontrar qual é a melhor configuração para aquele tipo de câmara fria. Então, geralmente eu gosto de configurar a câmara, eu gosto de bloquear a câmara. Então eu ocasiono um bloqueio, ou quando eu encontro uma câmara bloqueada, eu já gosto de fazer o quê? De fazer o degelo e verificar, já colocar o sensor número 2, né, que é a sonda da serpentina número 2, já gosto de colocar na posição, lá no último hold, no ponto mais distante lá da serpentina, ou logo na saída da serpentina eu coloco o sensor, deixo bem fixado, deixo bem isolado, e quando eu encontro a câmara bloqueada, o que eu faço? Eu forço o degelo, elimino o problema primeiro, né, que ocasionou aquele bloqueio, depois eu forço um degelo, e com o degelo em funcionamento eu fico sempre avaliando, para verificar quando a unidade estiver completamente desbloqueada, sem nenhuma formação de gelo, qual é a temperatura que o sensor número 2 se encontra. E aí eu gosto de pegar aquela temperatura, ir para o meu controlador e configurar ele para que aquela seja a temperatura de fim de degelo. E é claro que depois de fazer essa configuração, depois eu vou e confiro em outros degelos se realmente está tudo certinho, aquela temperatura que eu coloquei como fim de degelo. E a configuração você vai fazer de acordo com cada situação, porque vai ter momentos em que você vai ter que colocar um tempo de gotejamento, você vai colocar um retardo de entrada da refrigeração após a drenagem. Então a configuração é fundamental para que você evite problemas com bloqueio excessivo da serpentina. Então esses são os principais fatores de bloqueio nas serpentinas de câmaras frigoríficas. Espero que eu não tenha esquecido de alguma coisa, mas se faltou algo, você coloca aí no comentário, me ajuda aí e ajuda os outros amigos a passar também outras informações quanto ao bloqueio da serpentina. Então, esses são as principais causas. Agora, Viana, na sua experiência, no que você encontra no campo, quais são as principais que você encontra? Bem, nos atendimentos, pessoal, o principal problema de bloqueio que eu encontro, como eu fosse colocar como problema número 1, é problema elétrico. Problema número 1, elétrico, relacionado à resistência queimada. Principal causa dos problemas elétricos são cabos rompidos, cabos torrados, são cabos partidos. Esse geralmente é o principal. Por quê? Esses cabos ficam na lateral ali do equipamento, né? E em algumas máquinas não se tem um bom contato dos bornes. Os bornes ali são, ao longo do tempo, eles vão vibrando, vão afrouxando e com isso ocasionando um mau contato, torrando tudo. Em algumas situações são emendas mal feitas, em outras são que tem o contato com a própria resistência. Às vezes um cabo tem um contato com a resistência, começa a queimar o cabo, dá um curto-circuito. Então o problema elétrico eu vejo como o primeiro, né? O primeiro problema, né? Ou problema no próprio contator, nos cabos do contator ali de alimentação da resistência, ou problema na resistência, ou problema do cabo rompido. Esse é o principal que eu encontro, né? Depois desse, uma outra causa que eu encontro muito, né, que acontece bastante é
entrada de umidade, que é o que? Porta demasiadamente aberta por parte dos operadores. E aí é a coisa mais difícil, né, de conseguir consertar isso, porque isso está muito associado ao uso, né, o uso incorreto do equipamento. E aí quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue acrescentar nesse cliente um interruptor de porta, é muito bom. Mas só muitas das vezes a gente até adiciona e mesmo assim eles bypassam, eles criam uma forma de burlar essa proteção do equipamento. Então essa é a segunda principal causa que eu encontro, né, de acordo com a minha experiência. E a terceira, né, é vazamento de fluido refrigerante.